Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje, cumprindo minha promessa, temos o segundo episódio dessa temporada. E eu vou falar de Tokusatsu de novo. Sim! Me julguem, mas eu tenho que falar, cara. É uma coisa que eu aprendi a gostar e eu quero falar. Vocês já viram na thumbnail, vou talvez ser um pouco discordante de alguns, mas vou falar de Gavão Infinity, porque sim, já era pra eu ter falado. Estamos chegando no 7º episódio e agora eu acho que já é o momento de eu dar minhas primeiras impressões. Primeiras impressões demoradas? Com certeza, mas é válido, então se acomode e bora conversar. Mas antes, só vou pedir pra você que já está ouvindo, começou o episódio e vai ficar até o final, com certeza. Já se inscreve se você está no seu agregador favorito, já salva aí o comentando, porque ajuda bastante. Se tá no YouTube, se inscreve, já deixa o like e também já anota aí seu comentário, né? Deixa um oi, já me ajuda bastante. Mas vamos lá, eu não vou entrar muito em meandros, muito esclarecedores tal, porque eu também não sou muito fã do Gavão, não conheço tanto o Gavão antigo, só vi num filme com o... Nossa, mano, com os Kyurendia. Os Kyurendia, que é o dos 12 lá. Só vi num filme especial deles. Então, eu não tenho tanto conhecimento nem de Gavan, nem de Metal Hero. Então, assim, eu conheço um pouco o gênero, conheço o básico, então não vou entrar muito em meandros. Se vocês quiserem detalhadamente o que é Metal Hero, etc., tem canais voltados especificamente para isso. Eu sou apenas um cara que fala sobre as coisas de uma forma geral e dá um contexto geral, tá bom? Mas, dito isso, explicando um pouco esse Gavão Infinity, né, explicando a ideia. Porque assim, pra quem não sabe, no ano passado, Super Sentai completou 50 anos, a gente teve Gojira, que é o 50º Super Sentai. Esse 50º Super Sentai, ele vem comemorativamente e quando tava chegando na reta final, começou a se especular, porque diziam que Super Sentai iria dar uma pausa. E eis que em dezembro do ano passado surgiu um misterioso projeto Red. E burburinho vai, burburinho vem, até o momento que a gente teve a primeira logomarca desse projeto, que é Gavão Infinity, que é basicamente uma repaginação do personagem para os moldes atuais, com alguns contextos que são trabalhados também em Super Sentai, mas agora vieram para cá. Então, por exemplo, 3 super-heróis diferentes, que é o que nós temos a princípio, que são 3 Gavans com cores primárias, um robô gigante, e histórias que, tipo assim, são mais adaptáveis ao público, assim como, segundo boatarias gerais, a ideia dessas séries é séries mais curtas, que geralmente são meia temporada, né, uma média de 23 episódios, tal qual Ultraman, ocorre com Ultraman da Tsuburaya, e focado realmente em trabalhar conceitos e explorar mais Metal Hero para a nova geração, o que também torna mais fácil a exportação desse produto. Para quem não sabe, Tokusatsu, né, de Super Sentai, eu vou falar Tokusatsu, mas Super Sentai. Super Sentai tem uma cláusula ali ainda que tem um embrólio com a Hasbro, então tipo assim, é mais difícil você conseguir trazer esse material para o Brasil, para outros países. Acredito, eu não tenho certeza, o pessoal da área me corrija se eu estiver errado, agradecerei muito. Mas, por exemplo, a Shout Factory lá nos Estados Unidos estava levando alguns Super Sentais mais antigos. Já estava trabalhando com Kamen Rider e começou aí com o Super Sentai. Então acredito que assim, com a Hasbro, ao contrário da época da Saban, é um pouco mais maleável uma série ou outra, mas não é tão simples. Justamente porque tem esses embrólios aí contratuais. Então, visto isso, a Toei, ela decidiu fazer um trabalho, até para a exportação da marca e também porque o Super Sentai também não estava dando tanto lucro, visto que o Ultraman, desde que começou a exportação, ganhou uma notoriedade muito maior no mercado, e além de ganhar uma notoriedade muito maior, ganhou uma fatia muito grande de mercado, e Kamen Rider é Kamen Rider, vem crescendo. E também tem um alto fator de exportação, porque não tem nenhum embrólio contratual com nenhuma marca, que a Tsuburaya trabalha mundialmente com a sua marca. Sim, se vocês forem procurar o canal oficial da Tsuburaya, vocês vão perceber que tá tudo lá, inclusive tem as séries Ultraman com legenda em português. Tá? Mas isso não vem ao caso nesse momento. Outro momento eu falo de Ultraman. Porque o nosso foco aqui é Gavão, eu tive que dar esse contexto para vocês entenderem um pouco melhor o porquê veio o Projeto Red. Com o Projeto Red, nós tivemos a confirmação de Gavão Infinity e tivemos o lançamento de Gavão Infinity, vixe, agora 7 semanas atrás. Foi ali no começo de março. Eu não vou lembrar a data exata, eu não estou com pautas abertas nesse momento, então aceitem. Foi no começo de março, a gente teve o lançamento de Gavão Infinity, que veio justamente com essa proposta.
de ser uma repaginação do personagem e gerar aí um abraço novo ao público. Mês de março não, mês de fevereiro, 19 de fevereiro, se não falha a memória. Foi a segunda quinzena, galera. Aceitem. Prometo que eu faço, quando for falar em geral, eu faço uma pauta mais bonitinha. E aí a gente teve essa nova aventura do personagem, que é focada no Rage, que é um policial, né, da área científica da polícia. E nisso ele é o Gavan Infinity. Então ele tem uma habilidade que permite que ele atravesse dimensões e resolva problemas envolvendo os Emogears, que são capsulinhas que juntam emoções. Tô tentando falar de uma forma muito simples, porque eu lembro que eu tinha toda uma ideia inicial e acabei meio que perdendo ela, mas eu ainda lembro de muita coisa, então vamos lá. E o que acontece ao longo das aventuras? E aí entra um primeiro ponto que eu já quero falar, né? As aventuras do Rage, ela vai sendo por outros universos ao longo dos episódios iniciais, onde a gente vai vendo situações que envolvem os Emogears, tem as explicações, e isso é muito interessante porque essa série, eu acho que já é legal falar isso, ela é muito mais centrada no público mais infantil. Não adianta falar que não é o público mais adulto, não, é mais infantil, porque a forma como eles explicam é mais infantil, o fato deles sempre detalharem como funciona quando o Gavan se transforma, qualquer um dos Gavans, né, se transforma, é muito interessante. E narrativamente falando, você percebe uma simplicidade mais voltada realmente para o público mais jovem. É óbvio que o público mais velho pode achar interessante, eu mesmo me divirto bastante. Mas assim, ela não é um público adolescente, né, adolescente para adulto, que nem muitos Kamen Riders têm sido. Acredito que desde o início da Era Reiwa, o Kamen Rider mais infantil, vou pegar a Era Reiwa que é mais fácil, né, que aí são os últimos 7, 8 anos. Eu tô tentando fazer as contas aqui, galera. E assim, o último Kamen Rider, né, os últimos Kamen Rider todos da Era Reiwa, não só é Reiwa, como se a gente pegar Heisei mesmo, especialmente a fase 2, a gente tinha Kamen Rider, na verdade desde a 1, na realidade, né. Kamen Rider, assim, ele nunca foi um produto adulto, mas ele também nunca foi um produto 100% criança, 8 anos, mais uma faixa pré-adolescente, para adolescente ali de 15. Porque muitas tramas de Kamen Rider, elas sempre foram mais assim, geralzona. No caso de um Super Sentai, sempre foi variando as faixas etárias, para mirar nos públicos mais amplos. Mas aqui não, aqui você percebe que, pelo menos até o episódio 5, era muito centrado em fazer história para um público mais jovem. Inclusive as formas simplificadas que eram feitas as explicações, a maneira como o roteiro se repetia, para mim eu só consigo entender de duas formas. Ou era voltado no público mais infantil, ou era para geração celular, que é basicamente o que a Netflix faz com os filmes dela. Então assim, a ideia em si ela é muito legal, porque são coisas muito episódicas. Então você tem o Rage, que ele descobre um incidente junto com a equipe dele, e eles vão para aquela determinada dimensão. Naquela determinada dimensão eles encontram outro Gavan. E aí nisso, o outro Gavan que eles encontram, que aí tem o espadachim, que é o Gavan Bushido, a Gavan Luminous e o Gavan Formiga, que eu não lembro o nome do Gavan Formiga, galera, desculpa. Aí eu acho maravilhoso que tem um Gavan Formiga, e eu achei isso genial. Teve gente que não gostou, e eu super entendo. Mas foi, por exemplo, no episódio do Gavan Formiga, que é uma realidade onde os animais são tipo as pessoas hierarquicamente superiores aos seres humanos em muitas questões. Os seres humanos são os parceiros deles. Que eu percebi que, tipo assim, a série ela realmente é infantil, porque foi tipo o episódio que mais dividiu o público. A galera chiou, reclamou, falou, nossa, é muito infantil e não sei o que. Mano, é uma série pra criança. Você com 30 anos, se você vai ver com a cabeça de 30 anos, você vai achar chato. E tipo, muitas vezes você quer achar uma complexidade que a série não necessariamente precisa ter. Óbvio que há trama maior ali por trás, inclusive o episódio mais recente, que é o do Gavan Death, né, que foi o último que saiu. Ele mostra muito bem isso, né, porque ele era um Gavan X, que aconteceu uma situação tananã, e aí tem uma lore maior por trás, isso é interessante. Mas assim, narrativamente falando, a série ela não tem essa obrigação de tipo ser 100% amarrada, todo episódio precisar necessariamente você ter visto o anterior. Posso estar falando uma pá de groselha? Posso, mas é um ponto, tá? O Gavan Infinity pra mim ele funciona muito bem justamente por isso. Ele é episódico, você assiste pra se divertir, você assiste pra dar um respiro a mais. Inclusive esse último episódio não foi tão respiro, mas beleza. Mas geralmente você assiste, né, a série pra ter um respiro, principalmente porque a série aqui no Brasil, por exemplo, é exibida junto com o Kamen Rider Zets. E eu vou falar de Zets posteriormente, pode ser
Semana que vem, muito provavelmente teremos outro episódio sobre Zets, porque tem coisas que eu quero falar antes de fazer. Eu achei que ia fazer só 2, vou acabar fazendo uns 3 de Zets. E talvez 2 ou 3 de Gavan. Mas enfim. E as séries são exibidas juntas. E tipo, nos primeiros episódios de Gavan Infinity é um contraste muito absurdo, porque você tava saindo de uns episódios de Zets que era a depressão do Trevas total, e do nada você ia pra Gavan, um bagulho totalmente leve, que dava até uma... Ufa, tô vendo um bagulho leve, tô tendo um respiro. Então assim, é muito diferente. Aqui no Brasil, como eu ia mencionar, as séries são exibidas juntas pela Sato Company, né? São exibidas inclusive uma após a outra, tipo, terminou o episódio de Zets, o episódio de Zets está indo ao ar atualmente às 11 horas do sábado, Gavan às 11h30, então tipo, literalmente acabou Zets, você já consegue ver Gavan. Pra quem quiser também, já vou falar isso logo de cara, que eu comecei a falar da série, voltei e tal, e gente, esse é o padrão, se acostumem. Mas assim, pra quem quiser ver, já deixando aqui o ponto, tá disponível os 5 primeiros episódios lá no canal da Tokusatsu pra vocês assistirem e conhecerem a série. Mas voltando. E aí, voltando pra questão do roteiro, o roteiro de Gavan é muito mais simples, e eu acho isso interessante. Acho que funciona muito bem com a proposta de, tipo assim, reapresentar o herói. Porque é o que eu falei lá no começo, eu não conheço o Gavan antigo. Eu vi uma participação dele numa série, num filme de metal, que era Xerife Gavan e os Kyurendia. Tipo assim, eu tive uma percepção do cara. E pra mim, ter essa uma percepção é uma coisa, mas pra quem acompanha desde sempre, a galera da velha guarda, pode olhar e falar, nossa, eu não gostei. Pra mim eu curti, porque eu acho que funciona bem, é um roteiro simples, é um roteiro que, se essa série ela ganhar uma dublagem em algum momento, eu consigo chegar pro meu sobrinho e falar, vem assistir comigo, entendeu? Eu consigo não só meu sobrinho, como qualquer criança que às vezes não tem essa fluência de uma leitura muito rápida, passar pra ela assistir e ela vai conseguir achar alguma diversão, entendeu? E às vezes vai conseguir se prender. Pode ser também que a criança não goste, fale, nossa, não achei tão legal, pode. Mas pode ser que a criança super curta e aí funciona muito melhor, entendeu? É óbvio que a gente olha, eu, por exemplo, posso falar isso, vou olhar com meu olho de velho. Mas, mano, como meu olho de velho, que às vezes trabalhou a semana inteira, super divertido, entendeu? É uma série que ela tem uma estética que é gostável, né? Os personagens, eles têm carisma, a ideia em si dos Emogears ser representação das emoções, e quando utilizado de maneira errada, eles geram uma situação ruim, é muito interessante e funciona dentro desse universo, entendeu? Inclusive eu gosto muito, é por isso que eu falei que eu estou triste, porque eu devia ter feito isso nos 3 primeiros episódios, só que o podcast estava na pausa dele, porque nos 3 primeiros episódios tem um momento que ela explica exatamente o que são os Emogears, né? Explica essa questão das emoções. E é muito interessante, né? Assim como nesse episódio mais recente ele explicou que o Emogear, ele geralmente sempre abraça a principal emoção que o usuário apresenta. Então, por exemplo, a do Gavan Infinity, do Rage, ela se apresenta como a raiva, né? Então o próprio chefe de polícia, o próprio chefe lá da Polícia Galáctica fala pra ele, fala como ódio, ele fala que não, que aquilo ali é raiva, que aquilo é revolta, né, e há o fogo que queima do sol, inclusive isso gera uma das cenas mais da hora de batalha de robô, entendeu? Então assim, é bem interessante, assim como os contrastes de personalidades, porque como eu disse, o Rage ele é mais estourado, mas ele também é aquele cara super prestativo, que tá ali pra todo mundo. O Bushido, que eu não vou lembrar o nome agora, ele, então pra memória se adiciona, ele é mais padrãozão samurai mesmo, posturado, código de honra e tudo mais. A Kiki, que é a Gavan Luminous, ela é mais curiosona, super alegre, e combina eles com os seus Emogears, né? O Gekido, bicho, eu não vou lembrar o nome dos 3, ele me quebra. Mas os 3, né, Emogears dos Gavans, assim, que a gente tem uma convivência maior, porque o Gavan Formiga só apareceu um episódio, eu espero que apareça de novo. Eles têm um contraponto muito interessante com as suas Emogears, né? E inclusive com as carinhas que eles fazem quando se transforma. Porque, por exemplo, o Gavan Infinity, quando ele vai usar o poder máximo dele, o rosto dele apresenta raiva. O do Bushido é choro. E o da Luminous é sorriso. Então, tipo assim, representa muito a expressão dos Emogears, representa muito o jeitão deles. Essa ideia, pra mim, ela funciona muito bem. Ela cresce muito bem. E assim, por serem coisas mais episódicas, você vai conseguindo assistir, mas mesmo sendo episódicos, ele tem uma trama de fundo, ele tem coisas que se amarram. Então, por exemplo, os 3 primeiros episódios, eles foram nos mundos
conhecer o... Primeiro foi dentro do mundo mesmo Gavan, a gente já conheceu o Rage, no segundo a gente foi pro mundo do Bushido, no terceiro da Luminous, no quarto mundo da Formiga, que eu achei maravilhoso. No quinto a gente volta pro mundo do Bushido, no sexto a gente volta pro mundo da Luminous, e no sétimo a gente conhece o Gavan Death, que é o vilão, que é um Gavan roxo da hora pra caramba, quando se transforma ficar verde. Show. E é bem interessante, porque assim, quando volta para os universos, a gente relembra situações que já aconteceram ali, a gente vê que os personagens eles estão ali de certa forma envolvidos, eles querem de alguma forma entender, né? Tipo, existe um contexto, mesmo sendo um rolê episódico, existe um contexto que ainda se mantém, né? As aventuras, elas não são tipo aventuras que existiram e depois, esquecemos, entendeu? Nada acontece feijoada. Não, se resolve, mas quando voltar de novo ainda vai ter aquela história, vai ter uma continuidade, todo o rolê. A linha existe e ela vai sendo trabalhada, mas de forma episódica. E é muito interessante porque eu fico curioso para ver como que isso vai ser desenvolvido, em especial quando a gente chegar lá pro episódio 10 e 11, né, que muito provavelmente já vai ser quando eles vão tentar desenvolver uma continuidade real aí pra esse arco. Inclusive porque já existem, não é nem spoiler, mas já existe a informação de que nós vamos ter um outro Gavan sendo apresentado, que é o Gavan Raya. Sim, se você entendeu a referência, ele vem com Jiraiya, que é o Jiraiya. E ele vem de um universo que tem técnicas ninjas. Então, assim, existe todo um contexto para ser trabalhado aqui que vai ser interessante. E no começo do primeiro episódio tem um momento de uma grande guerra, tal, e vários Gavans. Então, isso é interessante porque você sabe que existe um plot geral. A forma como ele está sendo trabalhado é interessante para mim. E eu repeti muito isso nesse episódio. Ela é interessante para mim justamente pela maneira como é estruturado, por ser algo mais episódico, mais descompromissado, aparentemente, mas que assim, você consegue absorver que tá tudo interligado de alguma forma. E acima de tudo, porque tem personagens carismáticos, eu acho que pra mim ter personagens carismáticos e uma trama que abraça todo mundo, e acima de tudo ela abraça uma diversão, é 10 de 10. Pra mim, eu acho que assim, como primeiro projeto, né, primeira obra dentro de um projeto novo, é um começo sólido, não é nossa, espetacular, não, é sólido, tipo assim, os caras pisou e falou, vamos pisar aqui e vamos fazer assim. Tá bacana, pode melhorar? Com certeza, e eu espero que melhore. Eu espero que, tipo assim, até o final da série, volte aqui e faça um episódio mais pautado e tal. E eu falei, gente, surpreendeu horrores, foi tipo, o rolê, tipo assim, eu não tava esperando nada, tava só, nossa, episódios práticos, episódios, simples. Eu terminei e falei, meu Deus, isso foi uma explosão na minha mente, entendeu? Eu espero isso. Mas também se não for, eu não vou ficar, nossa, estou puto, entendeu? Porque é um rolê sólido, e é um rolê que ele claramente ele não visa me atingir, ele visa atingir um público mais novo, ele visa obviamente ser exportado, e assim, até cabe uma menção que eu tenho como impressão de alguém que não é o fã de Tokusatsu, mas acompanha. Eu tenho mais a impressão de que de todas as séries Tokusatsu que nós temos atualmente saindo, com legendas, né, e aí a gente pode falar de todas, né, porque a gente tem Kamen Rider saindo pela Sato, a gente tem Garou no canal oficial de Garou, tem a Tsuburaya com Ultraman, e por aí vai. Se eu for procurar, deve ter mais uns 30 Tokusatsu saindo aí com legendas em português, porque se percebeu que o público brasileiro, né, o público que tem língua nativa português, eles consomem esse material. Então assim, quando viram que há demanda, o trabalho começa a ser feito. Então assim, eu só acho que fica a dica no caso, especialmente para Gavan Infinity, que eu tenho muito essa sensação, que é mais voltada para um público mais jovem. Esse tipo de material que às vezes você tá pensando num público que não é o 15, 20 mais, e sim o 18 ou 18 mais, e sim um público mais de 6 até 14 anos, uma dublagem é muito bem-vinda, né? Então fica aí esse toque. Novamente fica o reforço para quem quiser assistir. Gavan Infinity está disponível no canal da Tokusatsu. Os 5 primeiros episódios, do 6º em diante é só para membros. E a exibição oficial ela ocorre semanalmente às 11h30 da noite aos sábados, beleza? Então galera, é isso que eu tenho para falar de Gavan Infinity. Assistam, tá? Assistam os 5 primeiros episódios que estão lá de graça. Se curtir, assina o canal da Tokusatsu e continua assistindo, beleza? Só quero lembrar vocês que o Comentando ele está disponível nos principais agregadores. Meus contatos estão aqui embaixo. Por hora é isso. Um abraço e nós fomos!